Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem sentar. Vez por outra eu me pego um pouco carente do Salmo 23. É um salmo que fala fortemente ao meu coração. Ele me faz sentir amado, querido, abraçado, acolhido pelo meu pastor, que é o Senhor. Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui assim hoje, precisando de uma acolhida, precisando de descanso, precisando lançar o fardo em cima do Senhor e pegar o fardo dele que é suave, precisando refletir e tomar posse de tudo que o Senhor representa para nós, tudo que Ele é na sua vida. E esse salmo foi escrito por Davi, e Davi tinha conhecimento de causa. Davi era pastor por profissão, e ele tinha sido pastor a vida toda. Ele sabia exatamente o que era ser um pastor. Ele então faz esse salmo falando sobre Deus, que Deus é o pastor dele, porque assim como ele tinha uma relação com as ovelhas dele, ele se enxergava naquelas ovelhas e ele via que Deus o tratava da mesma forma como ele tratava as suas ovelhas. Davi, então, nesse salmo, ele diz coisas riquíssimas, que falam fortemente ao nosso coração. Ele começa falando aqui, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta e acompanhando comigo, a primeira palavra desse salmo, Davi fala o Senhor. E se Deus ele é Senhor sobre nossa vida, quer dizer que quem manda é Ele e nós obedecemos. E hoje estamos vivendo um tempo em que Deus, para muita gente, para muitos cristãos, não está sendo Senhor, mas apenas e somente servo. Não quero dizer aqui que Deus ele não nos serve. Sim, Deus nos serve. Existe um versículo que diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Mas o que norteia a nossa relação com Deus é que Ele é Senhor e nós somos seus servos. É Ele que diz o caminho, é Ele que diz para onde nós vamos, é Ele que diz o que nós vamos fazer e nós o obedecemos. Existe hoje uma teologia pregada em larga escala nos meios de comunicação, especialmente na televisão, que tem falado aí para os irmãos dizerem para Deus: determine em nome de Jesus e Deus vai ter que fazer. Decrete em nome de Jesus e Deus vai ter que fazer. Em outras palavras, você determinou e decretou em nome de Jesus, você colocou Deus na parede, Ele vai ter que fazer o que você determinou e o que você decretou. E aí alguns pastores têm a ousadia de dizer: Deus tem a obrigação de lhe abençoar. Deus é obrigado a lhe abençoar. De maneira que muitas pessoas têm vivido e escutado um evangelho humanista. O humanismo prega que o ser humano é o centro do universo e tudo mais que existe no universo existe por causa do ser humano e serve ao ser humano e está ao redor do ser humano. Mas o evangelho e a palavra de Deus e o cristianismo não é humanista, mas é teocentrista. Deus é o centro do universo. E tudo o que existe no universo existe por causa de Deus, serve a Deus e está ao redor de Deus. De forma que Davi está norteando essa relação. Ele está dizendo: na relação minha com Ele, Ele é Senhor. É Ele que diz. Eu não ordeno para Ele, Ele que me ordena. Eu não decreto, eu não determino,
Simplesmente eu peço, em nome de Jesus, que é o que Jesus orienta no Novo Testamento. E se Ele quiser fazer, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. E se não for da vontade dEle, Ele não vai fazer, e nós temos que nos alegrar com o sim e com o não de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus sabe o que é melhor para você. E o fato é que Deus não é manipulado por ninguém. Deus tem vontade própria. Deus, ele tem opinião própria. E a gente que tem que se submeter à vontade dele, e não ele se submeter à nossa vontade. Davi então diz que esse Senhor é pastor dele. E quando Davi fala de pastor, certamente Davi está lembrando aí de algumas situações da atividade pastoral. Primeiro que, para ser pastor, é necessário haver ovelha. E as ovelhas, elas são animais geralmente dóceis, sem defesa, não são agressivas. A ovelha tem perna curta, nem corre direito, qualquer animal pega uma ovelha e traça. Elas são extremamente vulneráveis. O coice de uma ovelha não machuca ninguém porque a perninha dela é curta, ela é baixinha. Ovelha não tem chifre, diferente dos lobos. E eu gosto de fazer essa relação de ovelha com lobo, porque nós somos chamados por Deus para sermos ovelhas do Senhor, que é nosso pastor. Ovelha é conduzida, a ovelha se submete, a ovelha, ela segue o pastor. O lobo não. O lobo é agressivo, o lobo bate de frente, o lobo confronta, o lobo parte para cima, o lobo não segue ninguém, o lobo é independente nos seus pensamentos e só faz o que quer e bem entende. De forma que, para ter o Senhor como nosso pastor, nós precisamos ser ovelhas. E todo pastor, ele só consegue ser pastor de alguém se esse alguém é uma ovelha. Porque se não é uma ovelha, não tem como. A ovelha, ela é ensinável. O lobo já sabe de tudo. A ovelha, ela se submete, o lobo não se submete. De forma que Davi está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, e ele está dizendo em outras palavras, eu sou ovelha. Eu sou ovelha do Senhor. E como pastor, Davi certamente estava lembrando das situações que ele enfrentou como pastor. O pastor, ele sai guiando as ovelhas e reza uma lenda em meio dos pastores que quando a ovelha está muito desgarrada, ela quer sair do rebanho e não quer ficar perto das outras, ela está querendo descobrir outras coisas. Aí o pastor pega e quebra a patinha da ovelha para que ela não saia do rebanho. Depois que ele quebra, então ela não pode andar, então ele coloca uma atadura na perna dela e coloca ela sobre os seus ombros. E ali ele sai andando com ela sobre os ombros. Ainda ontem eu vi um quadro assim, de um pastor com a ovelha no ombro, com a perninha machucada, e ele sai levando. Depois que a perna dela é curada, é sarada, então ele solta ela e ela se torna a ovelha mais apegada àquele pastor, porque ficou bem pertinho dele, porque ficou ali colado com ele, ouvindo a voz dele, sentindo o cheiro dele. Sabe o que significa isso? Significa que Deus nos ama tanto, mas tanto, que quando a gente está querendo sair do caminho dele, quando a gente está querendo pegar um atalho, um outro caminho que não é da vontade dele, ele permite que haja uma situação para que a gente fique pertinho dele, para que a gente se volte para ele, e até que aquela ferida seja curada, a gente vai ali buscar a Deus intensamente. Eu cheguei para Jesus através do amor. A minha vida estava maravilhosa, não tinha nada de ruim. E eu entreguei minha vida a Jesus. Mas eu sei que muita gente que está aqui hoje veio para Jesus através da dor.
veio para Jesus através de uma dificuldade, através de uma enfermidade, através de uma dificuldade financeira, através de alguma coisa que aconteceu em que você se viu sem saída e disse: agora só Jesus mesmo para me ajudar. E nos momentos mais difíceis são os momentos que a gente mais se aproxima de Deus, que a gente mais clama a Deus. Por isso que Tiago diz que as tribulações são boas, porque elas nos aperfeiçoam, elas fazem a gente buscar mais a Deus, e aí Deus vai e nos amadurece e fortalece a nossa fé. E é isso que acontece quando o pastor ele quer corrigir uma ovelha. E eu me lembro do texto de Hebreus, capítulo 12, quando o autor de Hebreus diz que ó, é o pai que não corrige o seu filho. E ele diz: todo pai que ama o seu filho, corrige. E se você está sem disciplina, sem correção, você não é filho, você é bastardo. Em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo: você não é amado pelo seu pai. Porque todo pai que ama o filho, diz não para ele, corrige, disciplina, porque sabe que se deixar do jeito que está, um mal pior vai vir mais na frente. Agora, quem gosta de ser corrigido? Ninguém. Na hora da correção todo mundo fica aborrecido, mas o fato é que isso é maravilhoso, porque vai livrar a gente de algo pior mais na frente, porque Deus nos ama, então Ele não permite que a gente fique assim, desgarrado, e Ele providencia que algo aconteça para que a gente acorde, sacuda e diga assim: ó, eu não vou sair do caminho, eu percebi que eu não estava indo bem, eu preciso voltar. Davi também está lembrando que ele matou um urso, ele matou um leão para proteger suas ovelhas, e ele está dizendo assim: o Senhor é meu pastor, Ele arrisca a vida dele por mim, Ele me ama a ponto de dar a vida por mim. Jesus não tinha vindo ao mundo ainda, mas Davi já estava profetizando o que Jesus faria por nós. E Jesus falou que há mais alegria no céu por uma ovelha perdida, desgarrada, que é recuperada e é achada e volta para casa, do que por 99 ovelhas que não precisam de arrependimento. Há mais alegria no céu por um pecador contrito que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender, que acham que não precisam se arrepender. Davi então está dizendo: o Senhor é o meu pastor, é assim que Ele me trata, e eu sou cuidado por Ele como um pastor cuida de uma ovelha. E a parte final do primeiro versículo ele diz: nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu particularmente gosto mais da versão da Bíblia Viva, nesse primeiro versículo, que diz: o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me dá tudo o que eu preciso. Porque eu já refleti algumas coisas, algumas situações da minha vida, e eu pensei: faltou alguma coisa? Faltou. Mas faltou o que não era tão importante. Faltou o que não era o mais importante. O mais importante não faltou. E no texto original, esse versículo está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Se o Senhor é o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada, porque Ele me completa. Ainda que me falte algo, eu não sentirei falta de nada, porque Ele é tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo que nós precisamos. Ainda que falte alguma coisa, se temos Ele do nosso lado, a presença dEle nos conforta, a presença dEle nos fortalece, e a gente nem se importa tanto com o que faltou, porque a alegria que Ele nos dá, Ele nos completa de tal forma que a gente nem percebe o que faltou. É isso que Davi está dizendo. E ele diz aqui: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para pastos de grama bem verde e macia, para que eu descanse ali. Ele me leva para junto das águas de descanso. E não existe coisa melhor
para uma ovelha do que um pasto verde e uma aguinha friinha, que a ovelha possa ficar ali descansando. Sabe o que é que isso me traz ao coração? Momentos em que a gente está preocupado, ansioso, achando que vai faltar alguma coisa, achando que o pior vai acontecer. Aí o Senhor chama a gente para aquele pasto verdejante e coloca ali a gente, fica aqui nesse pastinho verde, vai para as águas de descanso. Eu gosto muito dessa palavra descanso, e ela fala muito forte no meu coração sobre ansiedade. Quem descansa em Deus não fica ansioso. Só fica ansioso quem não descansa em Deus. E descansar é parecido com dormir. Mas você pode pensar assim: pastor, eu deitei na cama, mas não consegui dormir. Eu passei a noite toda acordado, deitado, de olho fechado. Você descansou ou você acordou cansado? Cansado ou descansado? Cansado. E quando é que a gente descansa então? Deitado, de olho fechado, só isso descansa? Quando é que a gente descansa? Quando a mente se desliga do mundo. Quando a mente se desliga das preocupações. Aí a gente descansa. E Davi está dizendo aqui: o Senhor me leva para as águas de descanso. Sabe quem precisa de descanso? Quem está cansado. E a ansiedade cansa, angústia cansa, preocupação cansa, e um monte de coisa que passa pela sua mente que você não está conseguindo entregar a Deus, cansa. Sabe o que você faz? Entregue isso a Deus hoje. Entrega de verdade. Eu quero desafiar você a pegar R$1.000 e colocar no envelope desse aqui da Recon, com o número da sua conta corrente. Aí você vai ali na calçada e para a primeira pessoa que estiver passando, entregue e diz: deposita na minha conta amanhã. Quem faz isso? Você não sabe quem é, não sabe telefone, não sabe endereço, não sabe nada. Você confia? Vamos ser sinceros. Quem confiaria aqui? Pega R$1.000, bota no envelope, entrega para o rapaz, qualquer um que estiver passando na calçada, diz: deposita na minha conta amanhã, por favor, que eu não vou poder ir no banco. Faz esse favor para mim. Por que a gente não faz isso? Porque não confia. Mas em Deus a gente pode confiar. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai atrás da pessoa. Agora, por que quando a gente entrega uma coisa a Deus, a gente fica atrás dele? Querendo saber o que ele vai fazer com aquilo. E a gente fica lá: Senhor, aquele negócio lá que eu te entreguei, tá? Como é que está aquilo ali? E aí, resolveu? Geralmente, a ansiedade tem uma relação com falta de confiança em Deus. Quando a gente confia que Deus tem a nossa vida nas mãos dele, e ele está cuidando da gente, e ele nos ama, a ansiedade vai embora. Diga para a pessoa que está do seu lado: confie em Deus. E quando a gente confia em Deus, a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro, fecha o olho e a mente, desliga. E a gente não se preocupa com aquilo mais. Sabe por quê? Porque está em boas mãos. Aí você diz assim: pastor, não vou fazer mais nada? Não, meu filho, você vai fazer o que é a sua parte, mas o que você não pode fazer, entregue a Deus. E deixe nas mãos de Deus, que Ele está cuidando disso. E se livre dessas preocupações, dessa ansiedade. Diga para Deus com todo o respeito: Senhor, agora esse problema não é mais meu, agora é problema teu.
E eu confio no Senhor de tal forma que eu não quero nem saber o que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Se o teu melhor é um sim, amém, eu vou me alegrar. Se o teu melhor é um não, amém, eu vou me alegrar. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. É isso que Davi está dizendo. E ele diz aqui, refrigera a minha alma. Versículo 3. E eu gosto dessa palavra refrigera porque ela tem a ver com refrigerador. E o que é que o refrigerador faz? Ele coloca a temperatura dos alimentos abaixo da temperatura ambiente. E eu sou formado também em técnico em mecânica, e no motor do carro tem um sistema de arrefecimento. O que é que o arrefecimento faz? Ele leva a temperatura mais próximo à temperatura ambiente. E o que é que o refrigerador faz? O ar-condicionado abaixo da temperatura ambiente. Sabe o que significa isso? Significa que quando a gente está de cabeça quente, é Deus que esfria a nossa cabeça. Quando a situação se aquece e fica insuportável, a gente precisa ir para Deus, porque só Ele refrigera a nossa alma. Quando a situação pega fogo, Deus, Ele coloca a gente dentro de uma geladeira santa. Ele refrigera a nossa alma, Ele faz a gente ficar geladinho. E o calor daquela situação, daquela angústia, daquela dificuldade, daquela tribulação, parece que não existe mais. Deus pode fazer você cantar louvores a Ele no meio de um grande problema, sim ou não? Sim, principalmente se Ele é o seu pastor. Se você tem Ele como seu pastor, Ele refrigera a sua alma. E Ele lhe guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E justiça nesse texto aí significa equidade, que é o oposto de iniquidade. Ele nos guia pelas coisas corretas. Ele nos faz andar nas coisas corretas, como está o seu comportamento e o seu procedimento nos seus negócios, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos. Você tem andado nas coisas corretas? Aqui diz que se o Senhor é seu pastor, Ele lhe guia a andar nas veredas da justiça, nas coisas corretas. E o que é que a gente tem que fazer com as coisas que não são da vontade de Deus? Senhor, me liberta disso, me livra disso, me afasta disso, porque eu sei que isso não é a tua vontade para a minha vida. A tua vontade para a minha vida é a equidade, não a iniquidade. É a vereda da justiça, por amor do seu nome. Sabe por que por amor do seu nome? Porque tudo que você faz de errado pode ser usado para envergonhar o nome de Jesus. Sabe o que as pessoas vão dizer? Os funcionários da sua empresa, seus familiares, seus amigos, não se engane, vai dizer mais ou menos assim, ó, e ainda diz que é crente, ó, assim mesmo, está vendo aí, ó, e ainda diz que é crente. Aí Jesus diz assim, Davi diz assim, Ele me guia pelas veredas da justiça, Ele me faz andar nas coisas corretas, porque Ele ama o nome dEle que eu carrego. Porque quando eu faço algo que é certo, quando eu ajo de forma correta, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é engrandecido, é louvado. A primeira parte desse salmo termina com esse versículo 4 aí, que é a relação do pastor e da ovelha. E esse versículo 4 é lindo. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando Davi diz ainda, ele está colocando uma circunstância que é possível acontecer com qualquer pessoa. Todo mundo está vulnerável, está sujeito a enfrentar tempestades, tragédias na vida, tribulações
muito grandes. Todo mundo pode passar. Davi está dizendo assim: ainda que eu passe por uma situação dificílima, por uma situação terrível, o vale da sombra da morte. A palavra vale na Bíblia já está falando que vale é um buraco, é uma depressão geográfica. Então, a pessoa que está num buraco, ela olha para cima, ela só enxerga o que está vendo até a borda. O que tem depois da borda ela não sabe. Ela pode estar cercada de inimigos bem pertinho dela e ela não vai saber. Que é diferente de monte ou montanha. Quando a pessoa está numa montanha, ela enxerga tudo de cima. Se o inimigo vem longe, a quilômetros, ela já enxerga e já se prepara. Mas um vale não. Um vale significa uma situação difícil. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nesse vale a morte está lá. A morte está lá bem pertinho. E diz que o vale é o vale da sombra da morte. E eu gosto muito de refletir sobre a sombra da morte, porque na física óptica se afirma que toda sombra é a projeção de um objeto iluminado. E se a sombra é uma projeção de um objeto iluminado, é porque a morte está sendo iluminada por alguma luz, é porque tem uma luz no meio desse vale. E o vale é o vale da sombra da morte, mas a luz, que é o Senhor, que é Deus, está nesse vale também. Nesse vale não só tem morte não. A morte está bem perto, mas Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, eu não vou ter nenhum medo, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe o que significa isso? A ovelhinha frágil no meio do vale, a morte está ali do lado e ela está ali dando aquele passinho, cada passinho, mas está ali sem temer nada. Sabe por quê? Porque ela sente o toque do cajado e do bordão do pastor no traseirinho dela. Quando ela sente o toque no traseirinho dela, então ela pensa assim: o meu pastor está a um passo de mim, está bem pertinho. Sabe o que significa isso? Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, são nesses momentos que o Senhor está mais pertinho da gente. E não é para a gente ter medo de nada, mas para confiar nele. E ele fala que o bordão e o cajado consolam. E a ovelhinha se sente consolada. É como se houvesse ali um suspiro assim, mais ou menos assim: ufa, eu posso tranquilizar meu coração, posso me aquietar. A situação é dificílima, mas o meu pastor está bem pertinho de mim. Sabe o que é que isso fala ao meu e ao seu coração? Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa só, Ele está sempre do nosso lado. E nos momentos que nós mais precisamos dele, eu sempre me lembro daquela história que vocês conhecem, Pegadas na Areia, que diz que nos momentos mais difíceis, o camarada olha para trás, vê somente um par de pegadas, aí ele desabafa com Deus, dizendo: Senhor, nos momentos mais difíceis, o Senhor me deixou sozinho. Que isso? E Deus diz para ele: engano seu, meu filho, nos momentos mais difíceis, eu te carregava nos braços. Por isso que você só via um par de pegadas, é porque eu te carregava nos braços. Imagine se não fosse. Davi então entra na segunda parte desse salmo, e ele, nessa segunda parte, já não é mais uma relação de pastor e ovelha, é uma relação de convidado e anfitrião. E ele diz que o Senhor é o anfitrião que convida ele para um jantar. E ele disse: então preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que é que isso fala no meu coração? Todas as pessoas que queriam o seu mal, que queriam ver você cair,
que estavam torcendo para dar tudo errado, Deus vai chamar essas pessoas e vai chamar elas para ver o banquete que Ele vai preparar para você. É isso que o texto diz. Tem uma mesa enorme assim, cheia de comida, aquelas comidas maravilhosas de virada de ano. Aí Deus chama essas pessoas, e essas pessoas acham, muito provavelmente, que vão participar do jantar, né? Talvez algum se antecipe, queira beliscar alguma coisa, aí Deus fala, tira a mão daí. Isso não é para você não, meu filho. Eu chamei você aqui só para ficar olhando a mesa que eu preparei para o meu servo. É a honra de Deus na nossa vida. É quando Deus diz assim, valeu a pena as lágrimas, valeu a pena ter renunciado, valeu a pena ter descansado em mim, ter confiado em mim, ter perseverado, porque agora é o momento que eu quero te honrar. E é o momento que eu quero dar uma resposta para aquelas pessoas que zombaram de você, para aquelas pessoas que desrespeitaram você, que queriam ver o seu mal, que queriam puxar o seu tapete. Ele diz, preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. E óleo aí significa duas coisas no Antigo Testamento: a presença de Deus e a alegria. Que você vai estar alegre, e você vai estar cheio da presença de Deus. E ele diz que o meu cálice transborde. Cálice aí tem a ver com vinho, e vinho era usado também para festa, para alegria. E o seu cálice não vai estar pela metade não, o seu cálice vai transbordar, você vai chegar o momento que você vai se alegrar abundantemente, porque Deus vai fazer a vontade dEle na sua vida. E essas lutas vão passar, e essa tempestade vai passar, e você vai olhar para trás e vai só lembrar disso como uma experiência que você teve com Deus. Vai lembrar disso como a sua história com Deus. Mas vai chegar o momento que as nuvens vão se abrir, o sol vai voltar a brilhar, e Deus vai trazer alegria para a sua vida, vai honrar você. É isso que o Salmo diz. E ele diz aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É só isso que a gente precisa. Tudo que acontece na sua vida não é porque você merece não, não é por causa da sua experiência não, não é por causa da sua capacidade não, é porque Deus é bom. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom. Você consegue perceber a bondade de Deus na sua vida? Você consegue dar graças a Ele pela bondade dEle na sua vida? Que tudo que Ele faz por nós é porque Ele é bom. Misericórdia é uma palavra que no Novo Testamento significa coração de trapo, coração que se rasga facilmente, um coração sensível, coração que se coloca no lugar do outro, que sente a dor do outro. E no Antigo Testamento, misericórdia significa ventre. É a mesma raiz da palavra ventre, que significa gestação. É como carregar o outro na sua barriga. É o papel de uma mãe com um filho. E ele diz que Deus vai fazer isso com a gente. Deus nos trata com bondade e com misericórdia. Se o Senhor é o seu pastor, a bondade e a misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida. Você vai enxergar a bondade e você vai enxergar a misericórdia todo dia. E ele diz, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a resposta de Davi a tudo isso. Ele não tinha como responder outra coisa. Ele não tinha como ficar indiferente a tamanho amor, a tamanha proteção, a tamanho acolhimento, a tamanho consolo do Senhor, a tamanha provisão, a tamanha honra que o Senhor estava dando a ele. Ele não tinha como ficar indiferente. Ele disse, eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias. Eu quero buscar o Senhor cada vez mais. Eu quero me entregar ao Senhor cada vez mais. Porque o Senhor é o meu pastor.
E se o Senhor é o meu pastor, o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor me completa. Eu não vou sentir falta de nada, porque o Senhor refrigera a minha alma, porque o Senhor faz com que essa situação que eu acho que não tem saída pareça uma situação tão simples. E eu queria chamar aqui à frente, se você está vivendo uma tribulação, se você está precisando que Deus refrigere a sua alma, se você está precisando de pastos verdejantes, água de descanso, se você está passando por um vale da sombra da morte e quer sentir o consolo do cajado do Senhor, que Ele está bem pertinho de você, que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui para te dizer que nós confiamos em Ti, nós queremos descansar em Ti, nas águas de descanso, nos pastos verdejantes. Vem e refrigera a nossa alma, Senhor, que está aquecida com os problemas, com as tribulações. Nos ajuda, Pai, a entregar tudo a Ti nessa noite. O que nós podemos fazer, estamos fazendo, mas o que não podemos, o Senhor fará. Nos fortalece, Pai. Nos faz perceber que o Senhor está bem pertinho da gente todos os dias. E nos momentos mais difíceis, de vale, de sombra, de morte, o Senhor está ali, a um passo da gente só. Nos faz sentir nessa noite o Teu consolo, o consolo do Teu cajado, do Teu abraço, do Teu acolhimento. Nos faz, Senhor, perceber e sermos gratos, porque o Senhor nunca desiste de nós, o Senhor nunca nos abandona. E quando a circunstância diz não e diz que é o fim, o Senhor diz sim, e o Senhor nos anima a continuar crendo. Prepara uma mesa para nós, Senhor. Eu sei que essa mesa, nós vamos participar dela um dia. E todas as lágrimas que derramamos, e todas as dificuldades que passamos, será revertida em grande alegria, em grande júbilo, da honra do Senhor, das promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Porque se o Senhor é nosso pastor, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na Tua casa para todo sempre. Faz isso, Senhor, com cada irmão, com cada irmã aqui, que cada um possa perceber, sentir que o Senhor verdadeiramente é pastor de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar. Jesus.